Eu convido vocês a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 43. Fala assim: vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como o Pai é perfeito. Amém? Deus, Ele ama o ser humano, Ele ama todos, como se houvesse só uma pessoa. A intensidade do amor de Deus por você, por nós, por mim, é como se só existisse você no mundo. E quando Ele fala do amor ágape, que é aquele amor que não olha defeitos, é aquele amor que sobrepõe tudo aquilo que você fez, Ele traz o desafio para aquelas pessoas que estavam com Jesus. Ele diz: olha, amar o seu amigo é muito fácil. Amar quem você ama, quem lhe ama, aliás, é muito fácil. Quero ver você amar quem lhe odeia. Esse amor, ele provoca em nós uma morte do nosso eu. Porque andar com gente que sempre pensa igual a gente é muito legal, é muito bacana. Mas você andar com uma pessoa que aponta seus erros, andar com uma pessoa que pensa diferente de você, aliás, uma pessoa que lhe odeia e você amar essa pessoa, é muito difícil. Quando eu olho para Jesus naquela cruz, Ele passando por todo o martírio dele, veio ao mundo, fez coisas boas, fez tudo de bom, pensou na humanidade, e a galera mesmo assim o rejeitou. Chegar na cruz e estar ali crucificado e ainda escutar um ladrão tirando sarro dele, cara, eu já pensei numa situação dessa, eu já fiquei imaginando uma situação dessa. Estou lá, pregado na cruz, só fiz tudo de bom, aí tem um cara que é um assassino e está chacota. Jesus fez. Ele olhou assim para o povo, olhou para os caras: Senhor, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Mas a gente tem a tendência de: eu quero vingança. Eu quero vingança. Eu estou na realidade desses anos de escola, então eu comecei a ver coisas que eu não via há muito tempo. É do tipo, estou dando aula, aí o garoto está lá conversando, bagunçando. Meu filho, presta atenção. Meu filho, eu queria, vai sair de sala. Aí tira de sala. Tira de sala, sai revoltado, né? Aí o camarada está saindo de sala pelo erro dele. Aí o que é que ele faz? Ele começa a dedurar os amigos. Ó, mas fulano está fazendo a mesma coisa. Fulano está... A gente é assim, a gente tem a tendência, quando dá errado para a gente, quando a gente é prejudicado, a gente quer que todo mundo afunde no mesmo barco. Eu fiz isso demais na minha casa. Então, eu lembro de uma história que eu tinha uma dificuldade, às vezes com notas e coisa e tal, e aí eu tirava nota baixa e escondia dos meus pais. E minha mãe era daquela assim, tipo, tirou nota baixa, ela não vinha aqui, vou morar, não, ela quebrava o pau e depois, vou morar. Aí eu tinha medo e escondia as coisas, né? Até que minha irmã descobriu, e aí eu estava ali à mercê da minha irmã. E aí teve um dia que a gente brincando dentro de casa, minha irmã derrubou um jarro lá que minha mãe gostava, quebrou, tudo. E eu disse: eita, se ferrou, lascou, coisa e tal. Aí eu quis ser um bom irmão. Eu disse: eu não direi nada. Teu segredo é meu. Tá massa. Aí o que aconteceu? Minha mãe, nesse dia, ela até então ela não sabia de nada, mas ela descobriu as minhas notas. E o pau quebrou lá em casa comigo. Aí o que foi que eu fiz? Mas Vanessa quebrou o jarro. Ela não tinha nada com a história. Minha irmã apanhou também, porque eu senti aquilo confortante, né, cara? Se eu apanhar, ela também apanha, meu amigo. Alguém vai se lascar aí nessa brincadeira.
E a gente tem essa tendência, que quando as coisas dão errado para a gente não quer que dê certo para as pessoas que estão ao nosso lado. Mas o amor de Deus, ele é um amor que ele nos constrange ao ponto de dizer a você, cara, eu te amo, apesar de tudo que você tem feito. Eu te amo, apesar de você cuspir na minha cruz. Você já pensou, já refletiu na sua vida, o que você tem feito? Você pede uma oportunidade a Deus de ter aquele emprego que você sempre sonhou. E você vai naquela promessa de Senhor, te digo uma coisa, se eu conquistar aquilo, eu serei fiel. Ou se não é uma faculdade, enfim, é alguma coisa que você queria tanto. E você promete a Deus que se acontecer isso na sua vida, você vai agir de uma maneira diferente. E aquilo será bênção para você, para sua família e para todos aqueles que lhe rodeiam. Aí você conquista o que você sempre sonhou. O que é que você faz? Nada que prometeu. A gente faz nada que prometeu. A gente simplesmente reclama da vida. A gente murmura. A vida da gente é assim. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. E eu fico imaginando Deus quando ele olhou ali para aquele povo de Israel. Tipo, o pessoal está lá no Egito. Quem acompanha aí Moisés na Record está sabendo aí. Deus estava lá, prestando atenção no clamor do povo de Israel. E o pessoal, Senhor, nos tira daqui, Senhor, nos tira daqui, Senhor, não sei o quê. Aí Deus vai, tira o povo. O povo começa a andar pelo deserto. Aí começa a fazer o quê? Reclamar, Senhor, aqui está quente demais, está quente demais. Aí o Senhor pega e faz o quê? Bota uma nuvem. Ah, Senhor, agora está frio, agora está frio. Aí Deus faz o quê? Coluna de fogo. Ah, Senhor, a gente tem que comer, não. Aí Deus manda comida. Senhor, a roupa não se desgasta. Ah, sai a água da rocha. É milagre em cima de milagre. O povo faz o quê? Reclama. Reclama. Dá raiva, né? Você fica olhando assim, dá raiva. Cara, você está vendo, não. Você está reclamando. Mas Deus faz o quê? Ele ama. Ele ama. Tem explicação isso? Tem explicação não. Tem explicação não. Eu trabalho na justiça, trabalho no Ministério Público. O que eu mais vejo quando eu pego o processo, eu peguei um plantão há 15 dias atrás, que foi assim, era tráfico, 8 processos de tráfico, aí 10 processos de Maria da Penha, os camarada enchia a lata no final de semana, batia nas mulheres, aí era homicídio, não sei o quê, bababá, e você começa a ficar com raiva daquilo ali, primeiro porque você está trabalhando no feriado, e segundo porque você começa a ver aquela situação, né? O camarada é ruim, camarada é ruim, camarada é ruim, aí você fica com mais raiva ainda, mas Deus ama. Certa vez eu estava conversando com uma amiga minha da faculdade, e ela questionando assim, porque isso é um absurdo, porque o camarada, ele rouba, ele mata, ele faz um monte de coisa, ele estupra, ele é o pior caba do mundo, ele é o diabo encarnado. Aí está preso. Aí na cadeia ele se converte, com uma semana depois ele morre e ele é salvo. Tem como explicar isso? Esse negócio desse é justo? Eu disse, meu amigo, coisa eu sei, Deus é amor. E o amor dele é inexplicável. Porque quando ele estava numa cruz ali a ponto de perecer, ele olhou para um ladrão ali que estava também crucificado, e o ladrão pediu perdão naquele último segundo, e ele olhou para o ladrão e disse, olha, em verdade vos digo, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não foi? Campeão, vou te dar uma colher de chá, tu vai descer da cruz, que eu vou te curar, tu vai fazer umas boas obras aí, tu vai salvar, vai ajudar uma instituição de caridade, e aí eu vou pensar se tu vai ser salvo ou não. Não, ele chegou assim, ó, tu vai estar salvo, tu está salvo. Hoje, mais tarde, paraíso, nós dois. #encontro. Explica um negócio desse? Não tem condições de explicar isso. O amor de Deus, ele é inabalável. E Paulo, ele chama os colossenses a se vestirem de amor. Tem um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos que ele conta que tem uma seguinte história que aconteceu nesse hospital. Há muito tempo ele tratava as pessoas lá, só que eles não tinham um resultado tão esperado, até que se mudou a direção. E a direção do hospital passou a ser cristã. E o chefe da psiquiatria chegou assim, olha, o lance é o seguinte, o nosso tratamento vai ser amor. Vai ser amor. A gente vai amar as pessoas
como se não houvesse amanhã. Como já dizia o pastor Renato Russo, como se não houvesse amanhã. Você vai amar intensamente. E essa era a doutrina do hospital. Até que chegou uma enfermeira novata, e aí eles colocaram ela para cuidar de uma senhora lá. E ele chegou, e essa senhora estava há 3 anos no hospital. E ele chegou para a enfermeira e disse: ó, o seguinte, você vai chegar lá e você vai amar essa mulher de manhã, de tarde e de noite. Você vai sentar com ela e você vai demonstrar o seu amor. É isso. 3 anos que essa mulher estava nesse hospital e ela não trocava uma palavra com ninguém. Quando a mulher chegou lá e começou com essa atitude de amor, com 3 dias a mulher estava falando e com 1 semana ela estava curada. Nossa. Cara, isso é amor. É um amor que constrange. É um amor que não tem explicação. E o que nos atrapalha às vezes de entender o nosso relacionamento com Deus e com o próximo é porque a gente não consegue entender amor e a gente não consegue entender graça. Porque a gente quer comprar o amor de Deus. A gente quer fazer alguma coisa para que aquilo faça valer a pena. Deus, ele entrega a sua vida por você e você quer, mas deixa eu fazer alguma coisa, mas não há nada que você possa fazer que tenha por merecer esse amor. E esse é um principal fruto do Espírito, porque quando esse amor de Deus, ele frutifica em nossa vida, você começa a frutificar também no reino. Você começa a dar respostas às pessoas, a sociedade começa a lhe ver de uma forma diferente. Mas saiba de uma coisa, amar é uma decisão. Não fique você pensando que você vai parar e assim, de repente, invadiu o amor de Deus e você tomando. Não é assim, é uma decisão sua. Amar é uma decisão, você escolhe fazer isso. Você tem que se predispor a entrar na presença de Deus e, Senhor, eu sou ruim, eu sou pecador, mas eu quero amar, eu preciso amar. Eu preciso viver esse teu louco amor. Porque quando eu começo a viver isso, eu começo a ver as pessoas de uma forma diferente. Você passa pelas pessoas e você passa a se importar por elas. Não é simplesmente um encontro, não, é algo diferente, né? Simplesmente você passou e você sente algo diferente, o seu coração se move a fazer algo. Por isso que ministérios da igreja, galera que participa muito em ministério, que é muito envolvido, você começa a perceber, é uma rotatividade gigante. As pessoas chegam assim, eu quero servir ao Senhor. Aí chega lá e passa na primeira semana, segunda semana, quando está 1 mês, 2 meses, cadê fulano? Fulano não vem mais não. Cadê esse cara não vê mais não? Por quê? Porque o seu coração não se moveu àquilo. Seu coração não gerou amor por aquilo. Porque quando você gera amor por algo, você quer estar em contato com aquilo, você quer fazer aquilo com perfeição. É ou não é? Quando você ama uma pessoa, você quer estar do lado dela o tempo todo. Tudo que você conquista, você quer ligar para contar, você quer ligar para compartilhar. Mas se o nosso coração não gera, não se move nesse amor por Deus, como a gente vai ter amor pelo próximo? Como a gente vai ter amor por aqueles que nos odeiam? E esse é o desafio que Deus coloca nas nossas vidas. O segundo fruto do Espírito é a alegria. A palavra alegria está 70 vezes no Novo Testamento e 72 vezes encontra-se o verbo alegrar-se. E a alegria como fruto no Espírito é uma coisa louca. Uma coisa louca, porque se você passar um dia por uma comunidade carente, você olha para a alegria daquela galera e você não consegue explicar aquilo. Eu tenho amigos que tiveram experiência de fazer missões na África, e eu perguntava, cara, e aí, como é que é a realidade lá? Os caras diziam, meu irmão, era assim, comia uma vez por dia, tomava banho uma vez por semana, todo mundo doente, acaba acha que vai sair doente, e você entra na igreja, e a galera louva como se fosse o último dia. A galera dança, grita e é extasiante você ver aquilo ali. Você explica aquilo ali? Não, você não explica, meu. Você não explica. Porque é Deus. O contato com Deus, a intimidade com Deus, ela gera um dos frutos do seu espírito. E uma coisa que Deus nos presenteia é com a sua alegria. É uma alegria que ela excede qualquer explicação.
sei se você já passou por alguém que teve contato com alguém que estava passando por um problema muito grande e o camarada está rindo, né? E você fica assim, meu irmão, que alegria é essa? Tem como explicar isso? Não tem. Porque Deus, Ele derrama a sua alegria para os seus filhos. E esse é um dos frutos do Espírito que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Mas outra coisa que me chama a atenção nesse capítulo de Gálatas é quando ele fala sobre a paz. Que Deus, Ele nos presenteia com a paz que excede todo entendimento. E quando eu olho para a paz, eu tento imaginar o contexto que Paulo escreve aquilo. Porque na antiguidade, paz era um bem extremamente precioso. Poucas pessoas queriam alguma coisa além do que paz. Porque era uma sociedade que vivia imersa a diversos conflitos, guerras. Então, o camarada, eu fico tentando imaginar como é que seria, né? Eu tenho minhas terras aqui, mas amanhã eu não posso ter, porque eu estou sabendo que na cidade vizinha está todo mundo brigando, o país vizinho começou a invadir, coisa e tal, e ninguém tinha paz de verdade. E Paulo fala sobre uma paz que excede todo entendimento. Mas essa paz é uma paz que gera confiança. É como se você descansasse em Deus e tivesse a convicção de que Ele vai resolver tudo. Não sei se você já pôde desfrutar dessa paz. Cara, eu digo para você, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu passei por uma situação uma vez, foi mais com minha mãe, mas dentro de casa eu era guri, eu consegui presenciar aquilo de forma indireta. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, e ela catava umas irmãs mais doidas do que ela e saía orando pelo povo em hospital, em casa de fulano, e era assim, era rodando. Era um dia estou ali em Mangabeira, no outro dia estou em Termares, estou em Santa Rita, estou no Manaíra, ela rodava aqui a grande João Pessoa. Numa noite ela fazia umas visitas gigantes. E aí chegou um tempo que a gente estava numa dificuldade financeira muito grande, que o salário apertou e minha mãe não tinha dinheiro para botar combustível. Se ela não tinha dinheiro para botar combustível no carro dela, ela não tinha dinheiro para trabalhar na obra, né? Como os crentes dizem, né? Tinha condições de exercer o ministério dela. E aí ela chegou no posto, foi abastecer o carro, isso era começo de mês, tudo que ela tinha, disse, encheu o tanque. Ele disse, Senhor, é o seguinte, eu não tenho mais dinheiro para nada. Se acabar o combustível, acabou. E aí, mas eu confio em Ti. E que o Senhor me dê uma paz que me faça descansar em saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E aí, minha mãe começou a andar no carro. E ela ia, Santa Rita, Termares, Cabedelo. Aí depois volta para Cabo Branco, e coisa e tal. E o carro não saía, o ponteiro do combustível ele não movia. E foi assim um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E ela chegava em casa e dizia, olha, eu acho que esse ponteiro está quebrado, eu acho que eu vou ficar no prego. Não está dando certo não, que eu já rodei pra caramba aqui, há 3 semanas e o bicho não muda. E ela dizia em casa, ela falava para o meu pai, olha, é o seguinte, se eu ligar de madrugada, é porque eu fiquei no prego e o carro acabou, aí o combustível. E ela andava, 4 semanas. Minha mãe andou 1 mês, e o tanque cheio. Quando ela recebeu o salário dela, foi que ele começou a baixar. Meu amigo, você sabe que é 1 mês, você andando, o combustível ele não mexer. É Deus, campeão, é Deus. Isso é uma confiança, isso é um milagre. Você ter paz, você saber que Deus está acima das circunstâncias. Ele olha assim para você, meu filho, eu criei os céus, eu criei a terra, não posso cuidar da tua vida. Mas a gente tem uma ansiedade que toma conta do nosso ser, que tira a gente do foco, que nos afasta de Deus e que simplesmente tira a nossa confiança dele. A gente não sente paz. E você fica naquela batalha espiritual, Senhor, te entrega a minha vida, mas faz do meu jeito. Aí, não, eu fico aqui com um pouquinho, mas você fica naquela guerra e você não consegue sentir paz. Você se deita, ora antes de dormir, entrega tudo, mas quando você fecha os olhos, a sua mente fica maquinando assim, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não vai dar, a circunstância não dá, o dinheiro não dá, não sei o quê, isso o quê. Quando você confia em Deus, que você anda alinhado com Ele, a
paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda o seu coração, ela lhe dá uma certeza que Deus está à frente de todas as coisas e que Ele tem o mundo em suas mãos. E esse é um fruto precioso nos dias de hoje. Isso é um fruto precioso. Porque a gente vive numa sociedade muito rápida, né? Que é hoje aqui, não é amanhã, né? O dólar é 2 contos, ele é 3,80. Então você está aqui, né? O governo sobe ali as coisas, que um dia, estava um IEM era 2 contos, eu fui fazer a feira, estava 10, oh meu Deus, não dá mais não. E quem é pai de família, meu, fica naquela preocupação, porque eu não sou pai de família não, mas eu fico imaginando. Quem é pai de família fica naquela situação, meu irmão. Sou mantenedor aqui dessa casa, o pessoal aqui está sobre a minha responsabilidade, mas, cara, quando você confia em Deus, você tem a certeza de que tudo acontece segundo a vontade dEle. Isso dá uma confiança para você e dizer, eu vivo segundo o propósito dEle. O próximo fruto que eu gostaria de compartilhar com vocês, algo que Deus tem falado também ao meu coração, é sobre a paciência. Quem é temperamental assim como eu, sabe como a paciência é um negócio precioso, não é não, Diego? É algo que a gente busca, aquela estratégia assim de contar de 1 até 10, fica assim, às vezes não dá, às vezes você estoura, e depois você fica, meu Deus, eu devia ter feito isso. Estamos numa sociedade extremamente imediatista. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer tudo que aconteça segundo a nossa vontade. A gente não quer esperar para as coisas, não. Se demorar, meu amigo, o negócio estreita. E como a paciência, ela influencia nos relacionamentos. Eu já vi relacionamentos ruírem, pessoas brigarem e nunca mais se falarem simplesmente por falta de paciência. O camarada estava ali naquele dia, outra pessoa também, pegaram um pau gigante, acabou-se perdão, porque ninguém tem paciência de perdoar o outro também, ninguém tem paciência de tentar entender o outro. E quando o Espírito, quando Deus ele fala que o fruto do seu Espírito é a paciência, você começa a entender que todos os frutos do Espírito eles estão interligados. Porque o amor ele gera paciência. Você tem amor por uma pessoa, você começa a perceber que o que ele faz, apesar de lhe irritar bastante, mas Deus começa a trabalhar a sua paciência. E olhando para esse texto, eu vejo que a paciência, ela tem 4 coisas que ela frutifica em nossas vidas com relação ao relacionamento com as outras pessoas. A primeira é que a paciência, ela é a base do perdão. A Bíblia fala em Provérbios 19:11 que o espírito que leva o homem, que o perdão é o espírito que leva o homem a adiar sua ira. A paciência, ela provoca no coração do homem aquele espírito que faz ele tardar a sua ira. O camarada está aqui, está pegando uma discussão, coisa e tal, foi a coisa que você não gostou. Se você for de bate pronto ali, a reação vai ser totalmente diferente. E se a outra pessoa também for aquela sentimental, que a gente sabe que isso acontece também, né? Tem gente que é extremamente sentimental, coisa e tal. Pega numa ferida, meu irmão, que ali, para sanar, meu amigo. Estava vendo aqui, semana, estava lá na escola, né? Aí, de repente, dando aula, 2 meninos chorando, né? 2 meninos chorando. Aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu continuei a aula, assim, e as meninas choravam copiosamente. Aí eu, fulana, vamos ali. Aí deixei o pessoal fazendo atividades, aí fui conversar com a menina. Disse, rapaz, o que foi que aconteceu? Aí, não, professor, porque essa coisa... Não, peraí, calma, respire, diga que você... Não, porque... Vamos lá, diga agora. Aí ela foi contar, né? Não, professor, porque eu estava falando com fulano, coisa de criança mesmo, meu Deus do céu, não estava lembrando. Menino, 12 anos, né? 12 anos. Eu estava falando com fulano, aí, olha a história. Eu estava falando com fulano. Aí eu disse que Cicrano, vou botar nomes fictícios. Era tipo, João estava falando com José. E João estava falando com José que tinha ouvido falar num filme
que a mãe de Cicrano era filha da... Aí a menina que estava na hora passando, escutou e só pegou essa parte, é filha da... Aí achou que estava xingando ela e falando da mãe dela, para você ver o moído. Aí os piás de 12 anos, tudo brigado da sala de aula. Eu disse, não, mas vamos ter paciência. Aí eu fui chamar a outra menina, né, para conversar. A menina, não quero conversar não, quero conversar com ela não. Eu disse, bom, peraí, vamos sentar aqui, vamos conversar. Foi uma história, vamos... Aí... presta atenção. Aí depois se abraça, tá todo mundo amiguinho de novo, sei o que, 5 minutos depois estão todo mundo brigando, aí depois faz as pazes de novo, porque criança é assim, coisa e tal. Mas você começa a ver numa situação micro, né? Mas quando a gente olha para a vida da gente, um desentendimento do trabalho, principalmente quem tem uma responsabilidade sobre alguma coisa, você está chefiando algo e você está delegando atividades para outras pessoas, você está atribuindo funções. Quando você atribui funções, você espera que a pessoa faça aquela atividade da forma que você faria. Só que o camarada, às vezes, não faz do jeito que você quer, ele faz do jeito dele, e não sai do seu jeito. E, meu amigo, ali pode se instaurar um problema que sai para o lado pessoal, que era estreitamente profissional, mas aquilo ali vai para o lado pessoal. E as pessoas se separam, não se falam mais. Não se cumprimentam mais. E quando Salomão fala que quando você tarda a sua ira, isso é um benefício para você, é porque você começa a analisar a situação de uma maneira racional. A paciência ela é a base da humildade. E ela também é um alicerce da comunhão. Provérbios 15, 18 fala que o homem irado cria contendas, mas o paciente acalma a luta. Quando você está no olho do furacão, que você só olha problemas, a probabilidade de você ser extremamente parcial é grande. Por isso que quando você está vivendo uma dificuldade, um conflito, é sempre bom você tentar esfriar sua cabeça, tentar ver de uma maneira racional, ou senão você olha chama alguém que viveu aquilo, ouviu, mas está de fora, porque ela vai ter uma palavra para você de sabedoria, porque nem sempre é tudo aquilo que a gente vê, que a gente pensa que é. Nem sempre aquilo que a gente pensa que é. Agora, vou aproveitar aqui esse ensejo para dar um conselho. Falei isso aqui algumas vezes lá na minha conexão. A gente tem que ter uma coisa na nossa cabeça, certo? Não basta na nossa vida a gente ser honesto, certo? A gente tem que parecer ser honesto. Não basta você ser no seu coração dizer, eu sou honesto. Você tem que parecer para as pessoas ser honesto. Vou dar um seguinte exemplo, certo? Você é um cara amigo de várias mulheres, certo? Presta atenção. E aí, chegou um dia, você está saindo do seu trabalho. E aí você diz, não, eu vou encontrar com minha mulher. Aí as meninas dizem, não, mas vamos ali lanchar, tomar um açaí, coisa e tal, porque a gente queria conversar. Aí você vai. Aí você chegou lá, você está aqui. Amor de Deus, só aqui. Diz, olha, Deus é amor, e você também está falando do seu relacionamento. Você começa a dizer assim, eu amo minha mulher, ela é maravilhosa, ela é a melhor coisa da minha vida. Você passou a noite só falando da sua mulher, certo? Você está dando testemunho como ser um homem bom. Aí você está se despedindo. Até então você não avisou nada em casa, você não avisou nada da sua mulher, coisa e tal. Aí você abraça, dá um beijinho no rosto, eita, esbarrou o batom. Nessa, quem passa na frente? A sua mulher, lhe vê abraçado com outra e com marca de batom na camisa. E aí, como é que você explica isso? Homem, isso é um moído tão grande. Isso é uma briga desgraçada que até você conseguir explicar o que não era, pronto. Já deu confusão, meu amigo. Já abalou a amizade, já abalou o relacionamento. Aí nessa briga, meu amigo, ninguém pensa em mais nada. Começa a jogar coisa do passado. Que aí você assim, bababá, bababá, bababá.
Então a gente também tem que ter um cuidado de parecer ser honesto, não só ser honesto. Porque naquela situação o cara estava bom, estava justo, estava falando de relacionamento, como é que era a vida dele, não estava dando em cima de menina nenhuma, coisa e tal. Mas aí passou a mulher, pensou outra coisa totalmente diferente. E aí? Você pareceu ser honesto? Não. Não pode usar isso como desculpa. Porque Paulo ele fala uma coisa, a gente tem que ter cuidado com nossas atitudes. E isso também remete ao fruto do amor. Quando você tem cuidado com as pessoas, você começa a se preocupar com aquele que é fraco na fé. Amar é isso, meu irmão. É você se renunciar. Você renunciar às suas vontades em prol de outra pessoa. É algo que você faz que não há problema nenhum para você, mas que pode ser uma coisa extremamente conflituosa para outra pessoa. Se torna até clichê em igreja, falar de bebida, não quero entrar nesse mérito, coisa e tal. Mas o camarada tem ali como uma dificuldade muito grande e você vai fazer o bicho cair. Foi que nem uma vez a gente botou num acampamento, coisa e tal, a gente botou uns forrós das antigas, de tipo trio pé de serra, que, meu irmão, as letras só falam amor, não tem nada demais, e a igreja já falou sobre isso aqui, Tiago Dutra já falou, pastor Sérgio já falou. Mas tinha um camarada que estava lá e sentia mal, porque há tempos atrás o bicho vivia em show de forró, e ele saía pegando geral, e ele bebia pra caramba, e quando ele olhava para aquilo ali, ele lembrava do passado dele. E foi o que a gente fez. Parou. Tinha algum problema para mim? Tinha não. Mas por amor ao cara, eu renunciei à minha vontade. O problema é que a gente não quer renunciar à nossa vontade na igreja. A gente não quer. Entra aqui um bando de pessoas que têm os seus gostos, suas vontades e querem o meu gosto. A banda vai tocar a minha música. Não sei o que, sei o que lá. E tem que ser o pastor tal, porque senão eu vou me embora. É um bando de gente mimada espiritualmente que quer as coisas do jeito da gente e não tem paciência nenhuma, pô. Eu sou assim, eu estou falando que eu sou assim. Eu sou chato pra caramba. Toco aqui no Ministério de Louvor, às vezes eu fico, meu irmão, essa música é chata demais, velho. Bota assim, às vezes a banda bota um repertório que manda assim pro WhatsApp, gente, o louvor hoje é tal. Eu fico olhando, caraca, velho, isso é chato demais. Eu odeio tocar essa música. Tem uma música, graças a Deus, saiu do repertório, misericórdia. Mas que eu ficava, meu irmão, toda vez. Mas chegava assim para conversar com outras pessoas, aí tinha irmã que falava assim, principalmente as irmãs mais experientes, coisa e tal, falava assim, adoro aquele hino. Eu ficava, nossa, aquele hino é aquele que eu detesto. Mas amém, Deus fala. Você passa a olhar de maneira diferente, porque você, estou renunciando aqui, a irmã está gostando, glória a Deus, coisa e tal. E a paciência, ela também gera outras coisas no nosso coração. Principalmente porque a paciência, ela descreve o próprio caráter de Deus. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias 9, versículo 17. Quando eu li esse versículo, eu senti assim, tipo, um tapa na cara assim de Deus para mim. E eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou impaciente com as pessoas. Porque a paciência de Deus, ela é igual ao amor dele. Ela excede qualquer coisa. Você ter paciência com quem você ama é fácil, meu irmão. Agora você ter paciência com um camarada que é chato pra caramba, que você odeia, meu irmão, tem condições não, meu. É só Deus mesmo. Neemias 9:17 fala assim: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos seus milagres, os milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não abandonaste, mesmo quando fundiram para si um ídolo na forma de um bezerro e disseram: este é o seu Deus que os tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis. Nossa. Neemias está aqui falando, numa oração a Deus, e ele começa a olhar para o povo dele, ver tudo que o povo dele tinha feito.
E ele vê aqui uma realidade que eu acho que no coração de Neemias era até difícil de pedir perdão, sabe? E ele começa a abrir o seu coração. E ele fala, cara, Deus, tu salvou aquele povo, tu fez tudo pelo aquele povo. Mesmo assim, eles se revoltaram, fizeram um bezerro e disseram, esse aqui é o nosso Deus e foi Ele que nos tirou do Egito. O Senhor tinha toda a oportunidade e justiça de acabar com esse povo. Mas o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso e o Senhor amou esse povo imerecido. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo uma pessoa que Deus me resgatou. Nunca tive um testemunho forte de dizer, isso aqui, eu era um bêbado que vivia drogado, estou curado, encontrei Jesus. Eu não tinha esse testemunho. Nunca tive esse testemunho. Sempre fui um cara criado na igreja. De pequeno, fui criado na igreja. Mas, aliás, isso é o pior para mim. Porque eu cresci conhecendo a verdade. Então, eu tinha a obrigação de agir de forma diferente. Mas a gente cresce, viramos egoístas, olhamos só a nossa vida. Esquecendo das pessoas. Não temos paciência com as pessoas. Momento de cura interior. Cara, você já passou pelaquela situação que você está assistindo TV, ou é uma pessoa que você, sim, do seu trabalho, sua faculdade, coisa e tal, e o camarada tá com o pau em Deus. Começa a dizer que cristão é um pessoal abestalhado, abigobal, bitolado, e que Deus não existe, e não sei o que, bababá, e bababá. Isso vai provocando uma raiva, que no começo você tem amor, né? Mas depois você vai provocando uma raiva, que você, não sei se você já passou por isso, mas você fica com a vontade de que o cara vá para o inferno mesmo, para você chegar assim e dizer, eu não disse que Deus existia? Se riu faz a pessoa, né? Tô ligado. Acontece demais. Você olha para o cara, o camarada lhe faz tanta raiva, e você fica querendo justificar. Não, porque Deus faz. Não, porque Deus não faz. Porque... Aí você fica com aquela raiva tão grande que você. Eu queria que danado fosse para o inferno. Para eu chegar lá no dia e dizer, ó, não disse? Aí, ó. Eu falei, tô aqui, campeão. Mansão, ruas de ouro, bababá, bababá, e tu tá aí. Você nunca sentiu vontade, não? Só eu senti vontade disso. Sentiu, não? Misericórdia, estou pior, pior ainda. Mas enfim, eu já senti essa vontade. Paciência nenhuma, meu. Paciência nenhuma. E eu quando começo a olhar para aquilo ali, começo a olhar para Neemias falando isso, contando essa história, e vendo que mesmo assim Deus é amoroso, Deus é misericordioso, e Ele derrama o seu perdão sobre a humanidade. Eu olho para mim, que não merecia nada, mas tenho tudo, porque a salvação é a coisa mais importante da minha vida. Simplesmente eu quero deixar isso para mim. Pô. A gente quer fazer da igreja um clube bíblico, um clube espiritual, onde só pessoas do nosso gosto estejam presentes. Existe um livro muito legal, convido você a ler. Fala que é proibida a entrada de gente perfeita no céu. Pessoas perfeitas, obrigado aí. Pessoas perfeitas. E o autor do texto, todo aquele livro, ele trata justamente isso. Porque a gente entra na cabeça da gente que você aceitou Jesus, que você entrou num grau de espiritualidade, principalmente quando você é macaco velho de igreja que nem eu, você entra num grau de espiritualidade que você passa a glória e vai acompanhando você, né? Oh, aleluias. Você não faz mais nada errado, meu amigo. Você vai passando, a glória vai acompanhando você. E aí, meu irmão, você começa a querer selecionar tudo. Selecionar tudo. Eu vou dizer, eu não vou mentir a você que eu já fiz isso. Eu trabalhava, no começo quando eu estava trabalhando no acampamento, eu fazia assim, que eu pegava a relação, fazia, bicho, esse camarada vai, meu irmão. Os camaradas que eu fazia, bicho, isso é trabalho, meu irmão, é Deus querendo provar a minha paciência mesmo. Porque tem gente que Deus coloca na sua vida, e entenda isso, que Ele coloca na sua vida para testar o fruto do Espírito dele. Oxi, era bom demais se a gente só andasse com gente boa. Com gente que não testasse a nossa paciência. Tu vai ser cristão onde? Ser cristão, onde tu tá bom com a gente, é
bom demais. Mas Deus, Ele quer aprovar a sua fé, colocando cada nó cego na sua vida, meu irmão, para você amar, para você ter paciência. Paulo, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que a tribulação, ela provoca em você perseverança, e perseverança gera esperança. E é essa esperança que provoca confiança em Deus, meu irmão. Ela muda o seu caráter. Você vive certas situações, que é Deus fazendo assim, cara, eu estou fazendo você viver isso, certo? Porque vai chegar um momento que eu vou colocar uma pessoa numa situação parecida com a sua, vivendo uma dificuldade, e você vai ter algo para falar. Porque uma coisa é você contar testemunho dos outros, mas quando é o seu testemunho, você tem autoridade para falar. Quando eu tinha, sei lá, uns 21 anos, passei uma situação difícil na minha casa. Acho que eu já contei aqui uma vez. A banda já pode começar a subir. E eu passei uma situação muito difícil. Minha mãe tinha feito uns exames no começo do ano, tipo em janeiro, tudo certo, tudo bem. Quando foi em junho, minha irmã ia também ao ginecologista. Aí minha mãe disse, tá, vou fazer também os exames que ela já tinha feito, que já tinha dado tudo certo. Não sei porque ela foi fazer, mas ela foi fazer. Quando ela foi fazer o exame, o médico dela disse, olha, você vai agora para a sua ginecologista. A minha ficou meio assustada. Quando ela chegou na ginecologista, o ginecologista já pegou o telefone, já ligou para um oncologista. E na mesma hora, a mãe já foi encaminhada para um oncologista. E o cirurgião oncológico disse para ela, disse, olha, você tem aqui um tumor entre a sua bexiga e o seu útero, e a gente vai ter que fazer a cirurgia o mais rápido possível. Nisso, minha mãe teve uma irmã que morreu com câncer, um outro irmão que morreu com câncer, uma prima que teve câncer, um outro primo que teve câncer. Quer dizer, o que não faltava na minha família é histórico de câncer, e câncer de todo tipo. Minha mãe entrou no desespero. E aí, naquela época, eu fiquei sendo o cara forte da casa, na frente da minha mãe, dizendo, não, está tudo certo, tudo certo, tudo certo, tudo certo. Mas quando eu estava sozinho, eu desabava no choro. Não tinha mais paz, não tinha confiança em Deus. Não acreditava que aquela situação fosse real, assim, tipo, meu amigo, não acredito numa parada dessa não, meu irmão. Eu vivo na igreja. Doenças não acontecem com quem é da igreja. Estou bem com Deus. Minha mãe é mulher de oração, ela está aqui, ó, ela e Deus, ó. Andando assim com o pai, meu amigo. Minha mãe tinha uma intimidade com Deus tão grande que quando eu aprontava, Deus revelava. E eu ficava com raiva de Deus. Eu aprontava. Meu irmão era assim, eu aprontava, minha mãe chegava assim, estou sabendo o que você fez, porque estava dormindo e sonhei. Ela sonhava o que eu tinha feito, meu amigo. Não dava nem para escapar, porque Deus me dedurava para minha mãe. E eu ficava olhando assim, meu irmão, uma mulher que tinha assim, tanta intimidade, estava acontecendo uma parada dessa, não é justo não. Você começa a... Sua cabeça vira mil coisas, você não pensa mais nada com nada. E eu naquela dificuldade ali, sem confiança, sem acreditar, e com raiva, revoltado, não queria nem, às vezes não queria nem ir para a igreja mais, aí depois ficava ali, não, mas eu tenho que ir para a igreja. Aí o amor trocou por religiosidade, eu vinha só para a igreja, só para bater o ponto, para dizer, num dia, se Deus o livre, acontecesse alguma coisa na minha mãe, eu fui para a igreja todos os dias, não ficar com remorso. Se eu tivesse ido para a igreja, a coisa tinha melhorado. Mas o meu coração não estava aqui. Tinha mais paciência com nada, fruto nenhum. Acabou-se fruto, espírito, não tinha mais nada, só tinha carne pura. E aí, eu senti uma palavra de Deus falando no meu coração, dizer, querido, você está passando por isso, estou permitindo você passar por isso, porque eu quero provocar em você uma experiência, uma intimidade tão grande comigo, que você vai ter testemunho para contar. E aí, em uma semana, minha mãe foi diagnosticada a doença dela, sala de cirurgia. Estava lá, pós-cirúrgico, lá de fora, coisa e tal. Minha mãe ainda estava anestesiada. E aí, quando minha mãe tinha acabado de acordar, minha mãe recebe um telefone. Recebe telefonema de uma amiga dela que
foi a mulher que levou a minha mãe para a igreja. Minha mãe aceitou Jesus por causa dessa mulher, que é a mãe do guitarrista, a mãe de Silas. É a tua mãe. Foi a mãe dele. E aí a mãe dele liga para minha mãe e diz: alô, tudo bom? Tudo bom? Estava assim meio anestesiado ainda. Olha, eu tive um sonho com você essa tarde, eu dei um cochilo. E aí Deus me levantou em oração por você. E eu comecei a orar por você, e bababá. E eu sonhei que você estava numa mesa de cirurgia e aparecia um anjo, e o anjo tocava na sua barriga, e Deus lhe curava no câncer. E a palavra que Deus está me dando essa tarde é que Deus está lhe curando de um câncer hoje. Cara, eu me arrepio todinho até hoje. E aí minha mãe assim, glória a Deus, eu estou aqui no Laureano, bababá, coisa e tal, amém, obrigado. 5 minutos depois, entre os médicos. E o médico com a fisionomia assim, meio assustado. E ele falou assim para minha mãe: olha, eu tenho 25 anos de medicina. Nunca vi isso na minha vida acontecer. Eu tirei um tumor. Eu levei para a biópsia. E eu sabia que era um tumor. Mas na biópsia deu benigno. Eu não sei explicar isso aqui não, isso é milagre. Deus transformou o seu tumor maligno em benigno. E você foi curada de um câncer. Meu amigo, quando aquela palavra assim de cura veio assim na minha vida, que eu vi a minha mãe sendo curada, eu vi Deus estabelecendo a saúde dela. Todas as palavras que Deus tinha falado para mim começou a passar a fazer sentido. E eu fiquei, cara, Deus, Ele é Deus de milagre mesmo. E o amor dele é inabalável, porque Ele me viu reclamando, Ele me viu murmurando, Ele me viu blasfemando, Ele me viu pecando, Ele me viu fazendo um monte de coisa que o lhe desagradava. E mesmo assim Ele olhou para mim e disse: meu filho, eu vou lhe dar um presente. Ele fez isso com o povo de Israel. Ele viu o povo reclamando, murmurando, enchendo o saco dele. Mas mesmo assim ele falou assim: eu amo esse povo. Eu amo esse povo. Ele olha para mim, olha para você e diz: eu te amo. Eu te amo. Mas a gente fica naquela de... Essa é uma noite que Deus quer fazer com que a gente reavalie nossas vidas. Eu entrei em parafuso com essa palavra. Comecei a olhar assim e disse: meu amigo, falta muito ainda para mim, viu? Falta muito para mim. Tem que ter muito amor sendo gerado no meu coração. Tem que ter muita paciência sendo gerada no meu coração. Falta paz, falta confiança, meu amigo. Falta confiança. Você chega no final do mês, meu amigo, as contas vai chegando, você vê que o dinheiro não dá, e você começa ali a dar aquela angústia, meu amigo. Falta confiança. Somos seres humanos. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é se acomodar com a nossa vida. Apocalipse fala que Deus ele disse o quê? Porque você não é quente nem frio. Por você ser morno, eu estou a ponto de lhe vomitar. A gente chega num momento na vida da gente que a gente se estabiliza com os problemas, né? A gente se estabiliza ali. São os problemas e os pecadinhos que a gente carrega de estimação, que vai acompanhando a nossa vida. Mas Deus quer nos tirar dessa zona de conforto e quer nos fazer reavaliar a nossa vida essa noite. Qual o fruto do Espírito tem gerado a sua vida? Qual o fruto que Deus tem gerado na sua vida? Será que Deus tem gerado? Será que você tem vivido o amor que Deus quer que você viva? Será que você está vivendo a paz, a confiança que Deus tem para você? Será que você está exercitando a paciência que Cristo tem paciência por você? Meu amigo, eu não estou não. Estou sendo sincero aqui com vocês. Podia muito bem aqui estar pregando, não, porque eu estou vivendo assim, você pode viver assim. Vem ser feliz com... Meu amigo, a vida da gente é uma batalha constante. Paulo fala que é a carne militando contra o Espírito militando com a carne, meu amigo. Se você der bobeira, sua vida é ruim. Se você não tiver vigiando o tempo todo, querendo ser melhor a cada dia, vai não.